quem vai ser esse juiz, esse promotor, esse procurador, esse defensor, esse delegado? Como ele vai exercer aquele cargo e qual a perspectiva dele para gerar esse impacto positivo na sociedade? Então, a partir do momento que quando vocês olharem para o filho de vocês, para o marido, para quem quer que seja que esteja estudando para concurso, não vislumbre um objetivo comum, vislumbre um propósito de vida. Inclusive, essa pessoa vai passar a vida toda exercendo aquela atividade e, portanto, aquilo vai fazer parte da rotina dela. Por isso que a gente tem que ter um cuidado especial com essas pessoas que estão estudando para concurso, porque envolve ali um propósito de vida, envolve algo maior, envolve algo transformador, e é esse impacto que a gente tem que sentir no dia a dia. E por isso que a gente sempre fala para os nossos alunos, quando você escolhe um propósito de vida, fica mais fácil estudar, fica mais fácil caminhar, porque você entende que aquilo dali é a sua missão. Entendendo que aquilo ali é a sua missão, a coisa fica muito mais fácil e você intensifica os estudos de uma maneira leve, natural, tranquila e transformadora. Por isso que a gente tem essa preocupação real, e por isso que a gente sempre, nos nossos processos, nos nossos atendimentos, a gente busca direcionar os nossos alunos justamente para aquilo que seja realmente o propósito de vida daquela pessoa, o que ela quer transformar, o que ela quer modificar. Alguns têm um perfil para uma carreira, outros têm para outra. Então, não é só simplesmente, Marcel brincou aqui, então a família sempre fala, faz qualquer concurso, mas não é qualquer concurso que preenche o espaço de vida daquela pessoa e que realmente a satisfaz. Então não é qualquer concurso que vai impulsionar aquela pessoa para o estudo, muito pelo contrário. Eu, inclusive, tenho experiência, o primeiro concurso que eu passei, eu estava, sei lá, no segundo ano do colégio, eu era terceiro, e eu fiz o concurso para ir para a AMAN, para a Academia Militar das Agulhas Negras. E o meu pai é militar, meu pai é oficial do Exército, já está na reserva hoje, meu pai é militar. E eu passei, eu fiz os testes físicos, os testes de saúde, fiz tudo, meu pai falou assim, cara, você vai. Eu falei, cara, eu não vou. Eu fiz o concurso, eu tinha 16 anos na época, passei, foi aprovado, meu pai militar falou assim, cara, você já tem um cargo, olha só que massa, quantas pessoas não querem ter um cargo, talvez na sua idade, assim, ir para a mãe, enfim, ser oficial do Exército. Aí eu falei, cara, eu não vou. Sabe por que eu não vou? Aí meu pai fez uma reunião com a minha família, eu lembro como se fosse hoje, a gente foi para Recife. Meu pai chamou todos os meus tios e falou assim, olha, ele passou no concurso e ele não quer ir, mas ele vai ter estabilidade, ele vai fazer uma série de coisas, ele vai ser oficial do Exército, ele não vai entrar lá atrás, ele vai entrar já no topo, enfim, e ele não quer ir. Eu falei, cara, eu não vou. Não vou. E todo mundo falou, argumentou, eu falei, não vou porque isso não é o meu propósito de vida, não é o que eu quero para mim. Eu quero fazer direito, eu quero, sei lá na frente, exercer uma carreira jurídica, e isso para mim é o que é mais importante. Então, eu não vou para algo, para chegar lá, para me frustrar, para não exercer e para não entregar o meu melhor. Então, por isso que quando a gente fala, faz qualquer concurso, na verdade você não está enxergando que aquilo ali não é um objetivo comum, não. A pessoa não quer entrar ali para ganhar dinheiro, ter status e pensar na carreira exclusivamente, não. Ela está entrando ali porque ela tem um projeto de vida e isso vai impactar várias pessoas. Você imagina o seu filho, o seu neto, quem quer que seja, seu marido, entrando num cargo público e não se preocupando em mudar a realidade ali. O quanto que a gente tem várias pessoas que entram no concurso público pelo dinheiro, pelo status, enfim, e o que elas fazem? Elas se acomodam, elas não buscam o melhor, elas não atuam da maneira como é devida, e isso gera um impacto negativo para quem? Para a gente. Por isso que a escolha de um cargo não é simplesmente você estar lá e falar assim, eu vou ser procurador da República, eu quero ganhar 30 mil reais. Não, muito pelo contrário, isso é o que menos importa. O que mais importa é o grau de transformação que você vai gerar quando você chegar lá. Então, quando olhar para o seu filho, para o seu neto, para quem quer que seja que está estudando para concurso, saiba que aquilo ali é um projeto de vida que transcende uma aprovação, que vai além de uma aprovação. Ali existe um propósito, existe algo real que vai impactar outras pessoas. Então, quando a gente fala assim, eu vou escolher um concurso público, Marcel falou, quando você escolhe uma carreira, é interessante que você se aprofunde nela, vire especialista naquela carreira, porque isso vai fazer a diferença. Eu sempre gosto de usar esse gráfico. Você imagina que isso aqui é o concurseiro, isso aqui é a energia dele.
Isso aqui é outro concurseiro, isso aqui é a energia dele. Dispersa por vários concursos. Quem você acha que vai passar? Esse cara aqui. A energia difusa, ela não gera resultado. Porque eu estou entregando um pouquinho aqui, depois eu migro para cá, eu entrego um pouquinho aqui, e no final das contas, eu nunca chego na linha de chegada. Tá? Porque eu estou sempre difuso, é o concurseiro que migra de galho em galho. Então o fator essencial é ele escolher o que ele quer com base no propósito, não no quanto se ganha, no status que se tem ou qualquer outra coisa, e ele saber que ele precisa virar especialista naquilo, porque é uma concentração de energia. Né? Quando eu concentro a energia, eu tenho mais resultado. Né? Tanto que há um estudo científico que fala que o monotarefa produz 30% mais do que o multitarefa. Porque a energia dele está concentrada, ele pensa melhor, ele consegue achar as melhores soluções para aquilo dali e ele produz mais. Então, sempre quando eu estou numa atividade, eu estou focado 100% nela. Então, se eu estou aqui, por exemplo, fazendo essa palestra, estou 100% aqui. Se eu estiver pensando em outra coisa, isso já atrapalha meu bom raciocínio. E aí eu consigo produzir mais e mais e mais, sendo mais monotarefa do que multitarefa. Aquela pessoa aqui está estudando, aí mexe no celular, aí fala com outra pessoa, enfim. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é: despertem isso também nos filhos de vocês, no marido, enfim, quem quer que seja. Sabe, que ele está escolhendo não é uma carreira não é porque ele vai ter estabilidade, ou porque ele vai ganhar X, ou porque Y, não. Porque isso aí passa, depois dos 2 primeiros meses passa. Depois do primeiro salário na conta, depois de você descobrir que esse status não é tudo isso, depois que isso aí passa. Mas o que você faz todos os dias é o que gera um impacto real. Então, essa perspectiva, ela está casada exatamente com um bom estudo. A pessoa que escolhe a carreira por propósito, ela estuda com muito mais vontade, com muito mais dedicação e com muito mais entrega. Existe um tripé do alto rendimento que decorre desse propósito. É leveza, paciência e alegria. Se você faz qualquer coisa na sua vida com isso daqui, você produz um nível hard, um nível muito alto. Porque você não tem muita pressão interna, você entende que você não vai jogar uma semente todo dia vai colher o fruto. Isso aí faz parte de um processo contínuo de aprimoramento. E a gente está lidando com a meta de médio e longo prazo, que é passar no concurso público. E alegria, porque se a gente não tiver paixão pelo que a gente faz de qualquer jeito. E a gente não está aqui para fazer de qualquer jeito. E quem está estudando para concurso está se dedicando em nível real para o quê? Para ingressar naquela carreira e exercer aquilo com muito propósito. Então, quando olharem para o filho de vocês, para o marido, para quem quer que seja, enxerguem um propósito de vida, uma transformação real. É isso que faz as pessoas entrarem no seu carro e sempre estarem buscando evoluir. Pô, como é que eu faço para mudar isso aqui? Então, respondendo a tua pergunta, né, se eu escolhi ser procurador do Estado, sim, desde o início. Né? Muitos aqui não sabem, mas eu passei o concurso para procurador do Estado no 7º período da faculdade. Estava na faculdade ainda, e fui aprovado para procurador do Estado no 7º período. Mas no 3º período eu descobri que eu queria estudar para o concurso. E no 3º período eu descobri qual a carreira que eu queria. E a partir daí foi só um direcionamento estratégico para no 7º passar. Então eu passei rápido? Não. Eu levei um tempo, mais ou menos 2 anos para poder passar. Mas a minha escolha, ela que foi logicamente feita em um momento que a maioria não faz, que é durante a faculdade. Isso significa que é o mais certo, enfim, não, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua visão, mas eu queria ser procurador do Estado, tanto que eu fiz concurso para essa carreira especificamente, eu nunca fiz concurso para outras carreiras, né? Eu só fazia concurso para advocacia pública, né? Eu sou procurador do Estado, fui procurador federal, fui em primeiro lugar no concurso de advogado da Petrobras, enfim, fiz concursos para a advocacia pública porque eu queria ser advogado público, eu não queria fazer outra coisa. Então eu nunca fiz concurso para juiz, para promotor, para defensor, para delegado, porque o que eu queria é realmente o que eu faço e hoje eu sou plenamente realizado com o que eu faço. E já ouvi muitas vezes as pessoas falarem, quando eu cheguei aqui, cara, isso aqui não dá certo aqui em Alagoas, cara. Não adianta você tentar implementar isso aqui na PGE que não vai dar certo. Eu falo, eu vou fazer dar certo. Né? Mas eu só tenho esse tino porque eu faço o que eu gosto, eu entrego o meu melhor naquilo que eu me dispus a fazer. Então enxergue mais propósito naquilo que aquela pessoa está fazendo. A tendência é você apoiar mais, a família apoiar mais, quando ela não enxerga o objetivo comum.
Não é que o cara quer comprar um livro, um carro, ele quer passar um concurso que vai transformar a vida dele, vai impactar muitas pessoas. Você vê uma amplitude maior desse projeto de vida. E o que eu tenho para dizer para vocês? Que é o seguinte, às vezes a gente comete alguns erros por não conhecer isso aqui. A família comete alguns erros por não conhecer isso aqui. E eu digo para vocês por quê? Porque eu venho de uma família na qual a minha mãe é psicóloga. Minha mãe é psicóloga, tem 2 pós-graduações, mestrado em saúde mental, enfim. E a minha mãe cometia um certo equívoco em relação a algumas coisas relacionadas à forma de enxergar quem está estudando. Então, a família precisa mudar um pouquinho a mentalidade. Quando a gente fala em mindset, a gente fala em mentalidade. Por quê? Isso aqui que estou trazendo para vocês foi a tese de PhD de uma psicóloga de Stanford chamada Carol Dweck. Tem até um livro, eu recomendo vocês lerem, o nome do livro se chama Mindset. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Pelo seguinte, geralmente a família ela tende a ter algumas incompreensões em relação ao que é estudar para concurso. Por quê? Porque geralmente o mindset de uma família, de um concurseiro, principalmente daqueles que a família ainda não passou por um processo como esse, é entender que, passar em concurso é muito difícil. A minha mãe me falava isso, passar em concurso é muito difícil. Tem muita gente fazendo concurso. Você já viu a concorrência? A Marcela falou aí, eu lembro que o meu concurso, de procurador federal tinha 20 mil pessoas inscritas para 100 vagas. Eu falo, tem muita gente, enfim. E geralmente a família fala assim, cara, será que isso é para você? Não, Eu já ouvi muita gente falar assim, pais falarem assim, não, a pessoa tem que nascer para estudar para concurso. A pessoa tem que nascer para estudar para concurso. Uma vez eu tinha uma namorada aqui em Maceió que ela falou assim, eu não nasci para estudar para concurso. Eu falei, ninguém nasce para estudar para concurso. A gente cria o caminho necessário para se passar no concurso. Então, o que acontece na mentalidade? É o seguinte, a gente começa a achar que existem características fixas, inatas. Então a família fala, às vezes tem mais de um filho, fala, seu irmão nasceu para estudar com você não. Você nasceu para fazer outra coisa. Na verdade, a gente nasceu para fazer o que a gente quiser. A gente nasceu para fazer o que a gente quiser. Então não existe essa de características inatas, de falar assim, meu filho é assim. Qual o grande problema dos pais? Taxarem os filhos. Porque quando eu digo meu filho é inteligente, por exemplo, eu estou atribuindo a ele uma característica inata, logo qual é a ideia dele? Eu vou menosprezar o esforço, porque se eu sou inteligente, eu não preciso fazer nada para ser inteligente. Então, ou meu filho é muito chato, ou meu filho é isso, aquilo. Quando a gente taxa, a gente está atribuindo uma coisa a alguém e não necessariamente aquela pessoa é isso que ela pode transformar. Então, eu ouço muitas vezes as pessoas um pouco mais velhas falarem assim, mas eu sou assim. Mas você será assim que você quer, A partir do momento que você quiser mudar a chave, você tem toda a possibilidade de mudar. Demanda esforço, tempo, lógico, mas você tem a possibilidade de mudar. E no mindset de crescimento, na perspectiva de crescimento, você entende que a inteligência é um processo contínuo de esforço. É um processo contínuo de realização. Então, no livro, a Carol fala o seguinte, perguntaram para uma criança de 9 anos dos Estados Unidos o que era ser inteligente. Aí ela falou o seguinte, ser inteligente é quando eu levanto a mão na sala, o professor faz uma pergunta, eu levanto a mão na sala, eu tento responder, eu erro, e quando eu erro, eu aprendo. E quando eu aprendo, eu contribuo com os meus amigos. Contribuindo com os meus amigos, eu fico mais inteligente também, porque eu aprendi aquilo dali. E aí ela entende que o erro não é o quê? Um sinônimo de você é burro ou coisa do tipo. O erro significa, tradicionalmente, que você está numa escalada evolutiva, que você está progredindo. Então, às vezes, a família olha para o cara e fala assim, você não passou, não é melhor desistir? Cara, como assim não é melhor desistir? O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é a etapa necessária para que o sucesso se realize. Então, a gente tem que olhar isso como uma via de transformação. Meu filho, você já fez 3 concursos e ainda não passou. Calma, Existe um processo de construção. O Goleman, que é um dos maiores nomes da inteligência emocional no mundo, que é psicólogo de Harvard, ele tem um livro chamado Foco.
O livro foca e fala o seguinte, cara, para você pode fazer qualquer coisa na sua vida, né, nessa ideia de mindset de crescimento. Desde que você estude, faça pelo menos isso 10.000 horas, você cria um hábito. Então eu posso estudar para concurso, posso jogar tênis, posso fazer o que eu quiser. Né? E respondendo a pergunta da mãe ali, né, você falou o seguinte, e vocês tiveram um coach, se vocês tiveram alguém apoiando, a gente teve outras pessoas que não tinham esse nome. Né? Porque é sempre importante não só você treinar 10.000 horas, mas você ter feedback. Então eu sempre digo que foco é igual a treino constante mais feedback. Então às vezes o cara está estudando para concurso, ele está fazendo uma série de coisas erradas, que quando ele não tem um acompanhamento, é como se ele estivesse num barco à vela e ele fosse querer chegar no Ceará e ele vai para a Austrália. E depois de tantos anos ele descobre que ele tem que mudar o rumo da vela. Com o processo de acompanhamento ele vai ajustando a vela, né, rapidamente e ele consegue chegar também mais rápido. Então nessa ideia, nessa perspectiva, você tem que entender que a gente precisa ter paciência. É uma meta de médio e longo prazo. Ninguém estala o dedo e passa no concurso. E que qualquer pessoa que se proponha verdadeiramente a fazer, vai passar. E geralmente quem passa em concurso não é aquela pessoa que você fala assim, nossa, mas essa pessoa é super inteligente. Quem passa em concurso é quem tem uma entrega diária, contínua e regular. Então a gente trabalha na perspectiva de que o aluno, aquele que quer passar no concurso, tem que incorporar isso na sua vida, que é EPP, Evolução Pessoal Permanente. Ele tem que, nessa perspectiva de crescimento, ele está sempre no processo contínuo de autoavaliação. Caramba, será que eu hoje fui melhor do que eu fui ontem? Se não, como é que eu posso mudar essa perspectiva? Como é que eu posso evoluir? Né? E aí ele vai num jogo que é um jogo dele com ele mesmo. Né? Não é um jogo dele com outras pessoas. E aí, o Marcial falou, um dos principais problemas de quem estuda para concurso é a comparação. O cara já faz a comparação, e aí chega você em casa e faz a comparação também. Só qual é o problema da comparação que é feita? É que você compara o palco de outra pessoa com o bastidor do seu filho que está estudando para concurso. Você compara o melhor de outra pessoa com o pior daquela pessoa. Ele já passou e você não passou. Então, o que essa comparação é? Injusta. E até os próprios alunos fazem isso. Porra, fulaninho já passou e ainda não passei. Cara, você está olhando para o palco do cara, está olhando para o teu bastidor. Mas e no teu melhor? O que você está fazendo? Por isso que o processo tem que ser de autocomparação. E aí vocês têm que ser mais compreensivos para entender que existe um processo de crescimento, de entrega contínua, e que sim, é possível passar. Sim, talvez algumas pessoas demorem um pouco mais, talvez algumas pessoas sejam mais rápidas, mas tudo vai depender do grau de entrega de cada um. Então eu sempre digo, eu vou falar isso no final, que não é só a família que tem que dar apoio para o concurseiro, é o concurseiro que também tem que conquistar o apoio da família. Por quê? Quando a família olha para o concurseiro e vê comprometimento, a tendência dela de apoiar é muito maior. Por maiores que sejam os baques que ele tem durante o caminho, ele vai ter um apoio real. Então assim, pô, cara, você está vendo o comprometimento? Né? Minha mãe falava assim, cara, você não acha que está estudando demais não? Né? Pô, tá aqui, toma um apoio. Eu lembro como se fosse hoje que eu decidi fazer, eu vou falar isso daqui a pouco, fazer o concurso de procurador do estado do Piauí no 5º período. Minha mãe falou, você vai fazer o concurso no 5º período? Eu falei, vou, mãe, para testar, já ver como é que é, mais ou menos. E a minha mãe falou, sério, você vai fazer? Tá, então, beleza, né? Mas vai fazer concurso no 5º período. E ela tinha o quê? Uma ideia que era uma realidade do mundo dela, e daqui a pouco eu vou falar como vocês mudam um pouco desse processo, dessa visualização de realidade em relação a qualquer pessoa. Mas isso aqui resolve muita coisa em relação ao apoio, porque você acaba achando muitas vezes, o que eu vejo muito e ouço muito é, porra, minha família acha que isso aqui não é para mim, eu já estudei muito, não consegui passar, mudei de concurso, isso aqui não é para mim. Cara, isso é para você se você quiser e decidir que é, né? Porque aí já diria dois neurologistas, né? O Rudolf Tanzi e o Deepak Chopra, que a gente limita o nosso cérebro, não o nosso cérebro se limita. Então,
eles dizem até o seguinte: baixas expectativas geram baixos resultados. Por que você tem baixas expectativas, né? E aí entra o lance de, será que não é melhor você fazer um concurso menor? Né? Você não explora todo o seu potencial. Né? Vocês pegaram aí, tem um psicólogo também de Harvard, tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, e aí lá ele apresenta a teoria do recorde. Né? O pessoal estudou o ser humano e falou assim, cara, o homem nunca vai conseguir correr 100 metros abaixo de 10 segundos. Não dá, possível, você não vai conseguir. Aí foi um cara lá e, puf, correu abaixo de 10 segundos. O que aconteceu depois? Uma galera correu abaixo de 10 segundos. Porque eles romperam a barreira da possibilidade ou da impossibilidade. Então, apoie, acredite, né? Alavanque, isso faz a diferença. É possível sim. Né? O que a gente não pode é estimular crenças limitantes dentro do processo de preparação. Nossa, você já viu que é muito... Não, tem 20 mil pessoas fazendo isso aí. Cara, e daí se tem 20 mil pessoas fazendo? Tem uma vaga? Tem. Né? E daí se é difícil, né? Como diz um grande amigo meu, se fosse fácil todo mundo faria. Se fosse fácil todo mundo estava fazendo. Né? Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, mas eu escolhi o difícil. E se eu escolhi o difícil, eu respeito a minha escolha. Né? E eu sempre digo para os alunos, se você escolheu estudar para concurso, você sabe que é difícil, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu pensei muito nela, que é a seguinte: quando você escolhe um caminho, você escolhe o obstáculo. Quando você escolheu estudar para concurso, você escolheu os obstáculos que tinham no caminho de estudar para concurso. Então, apoie aquela pessoa, ela sabe que tem aquele obstáculo, e ela precisa de você para transpor o obstáculo. E às vezes ela só precisa que você acredite nela, porque só o fato, né, quantos e quantos alunos saem da sessão, pô, só pelo fato de você acreditar em mim, eu já saio daqui diferente. Só pelo fato de você dizer para mim que é possível, que eu posso realizar, eu acredito que é possível. Então, nessa jornada, né, a autoconfiança não é algo estagnado lá, posto. A autoconfiança é um processo também constante, de você reafirmar, né, as suas qualidades, os seus pontos de força, e você precisa realmente renderizar isso dentro de você. E a família tem um fator de contribuição absurdo. Então, assim, se o seu filho quer fazer qualquer coisa que seja, qualquer concurso que seja, pô, ao invés de falar que é muito difícil, ou que tem 10 milhões de pessoas fazendo, pergunta para ele assim, como é que você vai superar esse obstáculo? Como é que você vai passar por cima dessas barreiras? Como é que você vai vencer, né, os obstáculos do concurso para poder tomar posse? Essa tem que ser a pergunta. Né? Você está entregando o seu melhor? Entregue o seu melhor continuamente. Será que você pode fazer mais? Há sempre possibilidade de fazer mais e melhor. Né? E essa é a pergunta, ao invés de se estimular falando assim, nossa, muito difícil esse concurso, nossa, vai ser muito complicado você passar. Tem muita gente fazendo. Meu filho, será que não é melhor você fazer um concurso menor? Eu pergunto uma coisa. Qual é a menor distância entre 2 pontos? Uma reta? Você precisa fazer isso para chegar aqui? Não, necessariamente. Por isso que eu falei, eu quero ser procurador do Estado. Qual o melhor caminho de distância entre 2 pontos? Eu que era acadêmico de Direito e a aprovação? Uma reta. Eu não precisava ser necessariamente analista para chegar aqui. Lógico que você pode escolher ser analista, é uma opção sua. Né? Ou você pode fragmentar suas etapas. Mas a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Isso não significa necessariamente que você não possa fazer outro concurso aqui não, mas a sua programação de estudo não para, porque você está focado no fim. Eu digo assim, cara, você quer o quê? Não, eu quero ser juiz estadual, mas antes eu vou fazer concurso para analista. Eu falei, por que você já estuda para juiz estadual? Pra você ter uma ideia, eu tenho coaches que eu acompanho aqui, que estão na faculdade. Né? Estão estudando para magistratura estadual, já estão estudando para procuradorias, já estão estudando para outros concursos, já pensando no fim. E o que acontece? Esses concursos intermediários, se eles fizerem, acabam passando, porque eles já têm um nível de conhecimento absurdo. Então, se a menor distância entre 2 pontos é uma reta, por que necessariamente eu preciso quebrar isso aqui? Né? E aí você pode já organizar para o fim, e o que tiver eventualmente no caminho você pode organizar. Então, às vezes, né, essa perspectiva aqui mudou muito da minha percepção em relação ao que é o processo construtivo de cognição, que é a construção do conhecimento. Porque eu fui criado tradicionalmente, eu sou de Fortaleza, numa perspectiva em que ou você é ou você não é. Né? Eu, por exemplo, tinha, né, no colégio militar,
para vocês terem uma ideia do grau de distinção, você usava uma cordinha na roupa se você tivesse as notas, se tivesse a nota, metade das notas acima de 9,5 e pelo menos as outras acima de 8,5, 9. Então você olhava para a pessoa e falava assim, ela é, e olhava para quem não tinha, não é. Os professores julgavam a diferença. O que aconteceu? Se você for fazer um estudo disso, as pessoas que não tinham, provavelmente elas têm menos sucesso profissional, porque foi dito para elas que não era possível fazer aquilo. Então, a gente vê essa diferença dos nossos colegas de colégio. Depois disso, eu ganhei bolsa para ir para outro colégio e lá tinha uma turma olímpica. Então, a turma olímpica no sentido de que eram os melhores alunos. Então, a gente estudava lá no nível de pressão X e os alunos da turma regular falavam assim, se o cara falasse que ia fazer direito ou medicina, ele falava, você vai fazer direito ou medicina? Você é da turma regular. Então, os nossos exercícios mais fáceis eram os mais difíceis dele. Então, assim, você cria castas e você menospreza o esforço e o progresso de cada um. Então, não diminua ou não menospreze aquilo que qualquer pessoa do teu lado está falando de fazer concurso. Vou fazer concurso para magistratura. Não é difícil passar no concurso da magistratura. Se você criar o caminho para isso, estrategicamente, souber como é, o que funciona, o que é que cai, como você estuda, o que cai mais, o que cai menos, fica fácil. É difícil passar no concurso do MPF? Não, se você se organizar, souber o que cai, o que não cai e fizer o que o Marcel fez, você vai passar. Agora, não necessariamente, ao mesmo tempo, talvez se demore um pouco mais, mas a continuidade, a regularidade, a constância gera solidez e a solidez gera resultado. Isso faz muita diferença. Então muda um pouquinho essa percepção. Isso aqui é algo que talvez, eu entendo que vale $1 milhão. Essa é uma informação que vale $1 milhão. Por quê? Porque é uma informação muito cara e importante para a mudança da realidade da família. O que acontece? Às vezes, por que a família não apoia? Porque a família acha que não é possível aquilo dali. A mãe olha, meu filho, mas você vai estudar para o concurso de procurador da República, é muito complicado você estudar para o concurso de procurador da República. E quando eu decidi, o que eu trouxe aqui para vocês? Foi quando eu decidi estudar para o concurso de procurador do Estado na faculdade, minha mãe falava assim, você vai estudar para esse concurso na faculdade? Por que você não faz uma coisa mais fácil? Você vai estudar para o procurador do Estado na faculdade? Não vou pagar a inscrição para você, não. Para quê? Você vai fazer concurso agora para gastar dinheiro? Eu falei, pô, seguinte, eu quero passar no concurso, procurador do Estado, e quero passar ainda na faculdade. Só que no mundo dela não era possível eu passar no concurso durante a faculdade, no meu mundo era possível. E no mundo da maioria dos meus colegas, não era possível. Então, assim, todo mundo falava o seguinte na minha faculdade, na Federal do Ceará. Olha, cara, deixa eu te falar uma coisa. Durante a faculdade, hoje a gente passa para técnico ou para analista, nunca para carreira fim. Aí eu falava, no mundo de vocês, você não passa para carreira fim. No meu mundo, eu passo para carreira fim porque eu quiser durante a faculdade. Vamos ver? Por quê? Porque é o seguinte, ó. Tá aí mais ou menos o ciclo. Eu vou desenhar aqui, ó. No mundo da galera, tudo que eu vejo, que eu penso, eu crio na minha mente. Eu acabo criando isso na minha mente. Tudo que eu crio na minha mente é o que eu sou. Então a galera falava assim, o que a galera pensava? É impossível passar no concurso durante a faculdade, carreira fim. Aí eles criavam essa realidade para eles, no cérebro dele, eles eram assim. Se você chegasse para a pessoa e falasse, não dá, cara, não dá, não insiste que não dá. E o que a pessoa fazia? Se ela entendia que não era possível passar no concurso de carreira fim durante a faculdade, ela só estudava para a carreira meio, técnico analista, e aí tudo que eu faço, continuamente eu tenho. Então a galera só passava para quê? Para técnico e analista. E aí isso alimentava o pensamento deles. Falava assim, nossa, tá vendo aí? Só passa para a carreira fim durante a faculdade quem estuda para a carreira meio, técnico e analista. E aí a pessoa criava esse mundo. Então era um mundo de quê? De impossibilidades. Que muita gente tinha, até minha mãe falava, pô, mas durante a faculdade não dá, que a pessoa não é possível. E aí isso acontece muito na nossa vida, às vezes a pessoa fala assim, eu conversando com um assessor de comunicação da PGR, falando, cara, eu estou num grupo aqui de jornalistas, e tá todo mundo falando, nossa, a gente ganha mal, é difícil, é complicado, esse jornalista aqui em Alagoas, não tem como melhorar, não sei o que. Eu falei, sai do grupo, cara.
Porque está todo mundo olhando para a impossibilidade, né? Tem alguém falando aí como ser um jornalista foda, ganhar bem e se destacar? Não, então sai. A gente tem que ter cuidado com quem a gente anda, porque essas pessoas moldam a nossa realidade de vida. Por isso que quem está do ladinho ali, pai e mãe, molda a realidade de vida, né? Nós somos o fluxo constante da nossa família também, principalmente de pai e mãe. Então, se a gente não se preocupa com isso, acaba mudando um pouquinho, né? Acaba influenciando negativo ou positivamente quem está do nosso lado. Então, o que eu fiz? Eu só mudei isso aqui, ó. O que eu veria e o que eu sentia, e o que eu pensava. Né? Porque aí eu falei que era possível, eu criei essa realidade para mim, então a galera que encontrava comigo, eu falei, não, vou fazer concurso do Estado, cara. Eu disse, sério, não dá não. Eu falei, eu era assim, se você encontrasse comigo, você ia ver que o pessoal até hoje fala, pô, encontraram um cara e falava que ia passar nele. E o que eu fazia? Eu falei, pô, eu vou fazer concurso do procurador do Estado. A primeira coisa que eu fiz foi imprimir uma prova da PGE. Eu lembro que como se fosse hoje, eu sentei para fazer na casa de uma amiga minha, Natália, nós dois, né? Ela hoje também passou vários concursos, também dá aula, e a gente sentou para fazer, para ver como é que era passar no concurso do procurador do Estado. Tudo a gente tem que ter estratégia. Eu lembro que eu terminei a prova, acertei, se salvo engano, algo em torno de 30 e poucos por cento, 33%. 33%, eu não faço nunca isso aqui. Só que eu falei, eu já entendi como era, como funcionava, então, vamos lá, o que eu preciso fazer para poder chegar na nota de corte? Aí eu preciso fazer isso, então eu fui me organizando. Né? Eu fui fazendo, eu fui moldando o caminho, criando o caminho para poder construir isso daí. Aí quando a primeira prova que eu fiz, ótimo, eu me lasquei, beleza, eu entendi como funcionava, eu fui usando aquilo como aprendizado. E toda vez que eu caía, eu me levantava mais forte e isso me ajudava. E a partir daí foi que depois, no 7º período, eu lembro como se fosse hoje, eu vim fazer um concurso aqui em Alagoas, né? Eu lembro que eu paguei inscrição, paguei uma excursão de Fortaleza para Maceió, eu vim de ônibus, eu passei 24 horas no ônibus, sei lá quantas horas eu passei no ônibus, cheguei aqui um pouquinho antes e fui fazer a prova do concurso. E na prova do concurso, uau, tinha um monte de gente, todo mundo falava que eram os crânios, que eram os super saiyajins do concurso. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer a prova. Eu vim aqui para fazer a prova. Não interessa se o Marcial está aqui fazendo a prova, o Marcial, né? Passou em 1000 concursos. Eu vou fazer a prova. E o que aconteceu? Eu passei, né? Eu passei. E os caras que eram os monstros, a maioria não passou. Mas simplesmente eu vim tranquilo, calmo, fiz uma boa prova, não pensei nas limitações, pensei nas possibilidades. E eu sempre digo o seguinte, traga uma solução para cada eventual problema, não um problema para cada solução. Lá em casa, se alguém traz um problema, até a babá dos meus filhos, eu falo, faz o seguinte, tem um papel aí, uma caneta, pega aí, papel e caneta, escreve 3 soluções para esse problema. Ela fala assim, tá bom, já resolvi. A pessoa enxerga as possibilidades e as soluções. Então, a ideia aqui é vocês criarem um mundo de possibilidades para as pessoas que estão perto de vocês, porque senão eles vão se limitar até pelo limite que não é deles, é de vocês. Talvez você tenha uma limitação, você acha que é difícil, que é impossível, mas a limitação é sua, não é daquela pessoa. Eu sempre digo para os meninos, não comprem as limitações dos outros. Né? Às vezes chega alguém aqui, senta ali, né, sai da cabine e fala assim, não dá mais, é difícil, isso aqui eu vou deixar. É a sua limitação, cara, não é a minha. Né? Eu estabeleço meus próprios limites ou estabeleço não ter limites. Né? E aí a coisa vai se transformando. O que aconteceu com o passeio? Todo mundo fala assim, é um ponto fora da curva. Não, isso aí é exceção. Não é exceção. Foram anos de estudo, foi muita dedicação e estratégia para que isso acontecesse. E a certeza que eu tinha um caminho ali a percorrer, eu percorri esse caminho. Então, é o que acontece geralmente com quem está estudando para concurso. Como o Marcel falou, não é um caminho fácil. O que acontece? A gente tem N matérias e a gente precisa estudar com profundidade. A gente tem primeira fase, prova objetiva, a gente tem prova subjetiva, a gente tem prova oral, né? A gente tem títulos, a gente tem uma série de coisas. E às vezes um concurso dura um ano ou mais, a depender, porque são tantas fases. No meu concurso de procurador federal foi a fase objetiva, a fase subjetiva, né, com as questões discursivas e peça prática. Aí depois teve prova oral, depois teve curso de formação com prova eliminatória, depois teve prova de títulos para chegar no resultado e foi mais de um ano de concurso.
Então, não é uma jornada que é simples, é uma jornada que exige muita entrega. Diga lá. Muitas vezes no começo tem gente que diz que você, enquanto na rua, você está fazendo isso para quê? Isso é muito difícil, você não consegue, não sei o que lá. Depois que você consegue, você é um gênio, eu sabia que você ia conseguir. E às vezes a própria família, né? Porque quando eu passei, eu lembro que o senhor hoje eu estava na faculdade, estudando na biblioteca, aí um amigo meu me ligando, eu falei, pô, esse cara aqui eu estou estudando. Aí ele falou, bicho, olha o resultado aí da PGL de Alagoas. Eu falei, pra quê, velho? Não, olha aí o resultado, eu acho que você ficou bem. Aí eu saí e falei, olha esse negócio. Eu olhei, falei, caralho, eu passei. Né? Eu passei, tipo, foi uma coisa que... E aí quando eu liguei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu passei. Ela falou, já sabia. Eu já sabia, meu filho, que você ia passar. Não necessariamente, não necessariamente. Porque às vezes a família não entende a abdicação, a entrega que tem que ter. Marcel falou muito de equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio. Mas o concurso também exige desequilíbrio. Por quê? Porque quando você resolve estudar para o concurso, você vai ter que abdicar. Então não vai ser da mesma forma como era antes. Então vai perder a balança um pouco mais para quê? Para o concurso. É natural. Não que você não tenha que descansar, não que você não tenha que fazer outras coisas, mas vai perder a balança. Você não vai fazer a mesma coisa que você fazia, mas vai perder a balança mais para o concurso. Eu lembro como se fosse hoje. Em 2008 para 2009, a minha prova era janeiro, eu acho, 2009. A minha família toda foi para o Réveillon no Guarujá, São Paulo. Meu tio tem um apartamento lá. Eu falei, eu vou, mas, né? Minha mãe falou, eu falei, eu vou, mas eu vou estudar lá. Porque a galera não levava a sério, né? Eu falei, vou estudar lá. Aí eu pegava, todo mundo ia para a praia, eu ia para um quarto que era no final do apartamento, eu ia estudar lá. Aí todo mundo batia na porta e falava, você já vai estudar, vamos para a praia. Eu falei, cara, eu me comprometi com isso, é o meu propósito de vida. Não, mas isso não faz diferença. 1 hora, 1 minuto. Quando você dá um passo ou 1000, você muda de lugar. Então, vai fazer diferença para mim de algum jeito. E aí eu fui estudando, né? Porque quando teve o Réveillon, eu desci para Queima dos Fogos, dei 1 hora, eu subi, voltei e fui estudar. Porque eu sabia que qualquer coisa fazia diferença. Quando a gente trabalha com alta performance, com concurso de ponta, os detalhes fazem diferença. Porque é o seguinte, eu sempre falo para os meninos, não seja um concurseiro comum, seja um concurseiro outlier, fora da curva, que sempre está pensando em como pode fazer mais, como pode fazer melhor. Né? Porque de gente comum, nosso mundo já está cheio, mas a gente precisa pensar fora da curva, a gente precisa ser fora da curva, senão as coisas não acontecem. Né? Eu digo, não seja um concurseiro morno, porque quem estuda mais ou menos não estuda, entra com os 2 pés na coisa. E aí, lógico, vai perder a balança um pouquinho, mas é um desequilíbrio momentâneo, depois a coisa se acerta. Né? Então, se eu pudesse falar só do ciclo da realidade, eu acho que isso já resolveria muita coisa, porque grande parte dos problemas, às vezes, de uma família se resume a isso. Ou de um relacionamento, você é assim. Não, eu posso ser diferente. Né? Por mais difícil que seja a mudança, eu posso ser diferente. E o processo de mudança, antes disso, leva tempo. Tá? Não sei se vocês sabem disso, mas para você estabelecer um novo hábito, em média você leva 66 dias. Tá? O estudo de 2012 da College of London. Você leva 66 dias. Então, às vezes, a gente tem gente aqui que estuda 30 dias aqui no curso, desiste de estudar para o concurso, nem consolidou o hábito. Em média, porque como é uma meta que exige mais de você, às vezes é mais tempo. Então, por isso que, às vezes, quebrar o estudo, né, durante esse percorrer, essa caminhada, atrapalha criar o hábito. Né? Atrapalha criar o hábito. Porque é o seguinte, não é fácil criar um novo hábito. Por que vocês, pensem em umas coisas, em alguma coisa, não precisa dizer não, mas pensem em alguma coisa que vocês continuam fazendo que não deveriam fazer mais. E o quanto que é difícil mudar isso. Né? Talvez tenha várias coisas que você pensa na hora assim, pô, eu vivo fazendo isso e continuo fazendo. Eu sei que não é para fazer, eu pergunto muito para os meninos, eu sei que não é para fazer, mas eu faço, eu procrastino, eu acabo deixando para depois, enfim, uma série de coisas que você não devia ser tão ríspido com as pessoas, e aí você continua fazendo aquilo dali. Por isso que é difícil mudar o hábito, porque no cérebro, quando chega o estímulo, né? Chegou o estímulo X, a resposta já é Y. Por quê? Porque ele automatiza as coisas. Existem umas células chamadas gânglios basais que automatizam os processos.
Talvez vocês lembrem, quando vocês começaram a dirigir, os pais aí, você olhava para a marcha, né? Você ficava, meu Deus, não podia tocar uma música, você se desconcentrava. Minha mãe derrubou o muro do exército, do quartel, né? Quando ela começou a dirigir, né? Ela largou lá o volante e derrubou o muro. Deve ter sido massa, professor. Isso foi ótimo pro meu pai, né? Mas por quê? Depois hoje ela dirige tranquilamente, porque a gente automatiza os processos. Então, se você quiser, por exemplo, ao invés de chegar em casa, deitar no sofá e estudar, deitar no sofá e dormir, se você quiser estudar, você tem que criar um novo caminho. Para o estímulo X tem que ser um resultado Z. E aí você tem que criar novas trilhas neurais. Isso gera uma modificação real no cérebro. Então não é fácil mudar o hábito. Meu filho, por que você faz isso direto? Porque às vezes é difícil mudar o hábito. Não é comum. E a gente precisa entender esses processos e ajudar quem está ajudando para concurso, não prejudicar. E o seguinte, para vocês entenderem a nossa realidade no lado de cá, que a gente se coloca como um concurseiro. Existem 3 pilares para você estudar bem para o concurso. E aí, né, a família precisa colaborar para que isso aconteça, né, e não insuflar o pior. Existe um pilar técnico, né, que é o que a gente trabalha aqui também no nosso processo de acompanhamento, que é toda a estratégia para se estudar para o concurso. A gente faz análise de editais, a gente indica quais são as matérias mais importantes, como é que tem que ser feito, como é que não tem que ser feito. Então, essa parte técnica a gente otimiza para tudo que você for fazer na vida. Se você souber como catalisar aquilo ali, fica mais fácil. Então, envolve todo o estudo da pessoa, quantas horas ela dedica por dia, o que ela está fazendo, o que ela não está fazendo, isso aí é fundamental. Né? E os livros que ela compra, que ela lê, que ela estuda, todo esse processo. E para a gente, a amplitude disso é muito grande. Tem que ler vários livros, tem que estudar lei, doutrina, jurisprudência, uma série de coisas. Né? Então não é algo simples que eu falei para vocês. Mas isso daqui é fundamental. Então, se vocês puderem perguntar para a gente o que é diferente do APC, eu diria que 99% dos cursos lá fora dizem que fazem coaching, mas não fazem. Eles fazem um acompanhamento técnico. A gente alia o técnico com o emocional também. Então, na verdade, a gente está preocupado com o background que está por trás daquele estudo para concurso. Às vezes o cara não está rendendo porque ele está preocupado com a pressão que a mãe está fazendo. Às vezes ele não está rendendo porque a mãe falou que não acredita nele, ou o pai falou que não acredita nele. Às vezes ele não está rendendo porque ele até senta para estudar, mas a pressão é tão grande dentro de casa, você tem que passar logo, você tem que ganhar dinheiro, você tem que sair daqui, que ele não consegue se organizar. Isso aí retarda. Né? Os pais acham que quanto mais eles pressionam, mais resultados eles têm. Quanto mais eles pressionam, menos resultados eles têm. Porque a pressão externa insufla a pressão interna e a pressão interna gera estresse. Né? E esse estresse que é gerado provoca a produção de um hormônio no nosso corpo, cortisol, que é o hormônio do estresse. O que o cortisol faz? Ele bloqueia o córtex pré-frontal, que é a parte da frente do cérebro, que está relacionado com o quê? Tomada de decisões, raciocínio, uma série de coisas. O que o cara consegue fazer? Nada. Você sabe por que o cara tem um branco na hora da prova? Porque o nível de cortisol dele aumenta. Se ele não trabalhar o emocional, estiver produzindo, né, serotonina e endorfina, ele vai bloquear e puf, o que vai acontecer? Simplesmente ele não vai lembrar das informações que estão ali armazenadas. Então, a parte emocional é importante. Aí chega alguém e briga com a pessoa. Pô, você está aí só estudando, não sei o quê. E às vezes aquela pessoa não sabe lidar com aquela situação. Né? Não tem inteligência emocional suficiente para poder ser resiliente e reorganizar aquela situação. Por quê? Porque tradicionalmente a gente não lida com inteligência emocional. Todo mundo acha que inteligência emocional é besteira, mas na verdade é o que resolve. Né? Quantas discussões você não tem, quanto desgaste você não tem tradicionalmente por conta disso? Porque você não sabe gerenciar bem as suas emoções. Lá nos Estados Unidos a gente tem um programa de SEL, que se chama Social and Emotional Learning. Desde o ensino infantil as crianças aprendem a lidar com as suas emoções. E aí os problemas que geram no casamento, né, na família, que às vezes não apoia isso aí, as pessoas sabem lidar melhor. Né? Sabem lidar muito melhor porque elas entendem como elas podem ser inteligentes emocionalmente. Então esse desgaste, às vezes você briga com a pessoa, pô, por que você não fez isso, não sei o quê. Você chega no seu nível crítico emocional. Isso te desgasta, às vezes você briga com seu marido, com seu filho, você não consegue mais estudar. Simplesmente acabou o dia. O cara, pô, não tem uma cabeça para estudar. Por quê? Porque chegou no nível crítico emocional. E você não tem esse suporte. Simplesmente as pessoas se batem.
né? E aí, a inteligência emocional pressupõe autoconsciência, eu entender o que está se passando comigo, e autogestão. A pergunta é, vale a pena chegar no meu nível crítico emocional? Vale a pena eu estourar com meu filho, gritar com ele, isso vai resolver? Vale a pena eu brigar com a minha namorada, com o meu marido, isso vai resolver? Então, depois que eu passo a estudar mais a inteligência emocional, eu tenho um nível de desgaste 90% menor, eu consigo resolver com mais assertividade meus problemas 1 milhão de vezes e eu consigo ser mais efetivo naquilo que eu estou fazendo. Então, às vezes as pessoas acham que isso é besteira, né? Ah, não, eu sou assim, eu sou mais grosso, eu sou mais ignorante. Não, né? Você pode saber organizar melhor suas emoções e lidar com isso. E quais são as emoções comuns do concurseiro? Falta de autoconfiança, frustração, nervosismo. Tudo isso vocês precisam entender, né? O Goleman fala o seguinte, ó, que a inteligência emocional ela se divide em duas partes, competência pessoal e competência social. O que a família precisa? Da competência social, que é a consciência social e a gestão de relacionamentos. Que é o seguinte, ó, beleza, por que meu filho está assim? É só a namorada sair daqui, né? Mas por que o outro está estressado? Ah, está estressado porque ele estudou muito hoje, né? Se desgastou muito. Beleza, eu começo a entender por que o outro está reagindo de determinada forma. E qual é a informação que isso me traz? Eu vou passar a gerir os relacionamentos. Eu falo, cara, será que vale a pena eu chegar no nível crítico emocional e falar, porra, Hugo, seja lá! Não, né? Pô, amor, eu entendo que você está assim porque você passou o dia estudando. Então, como é que a gente pode resolver isso aí? Como a gente pode amenizar isso aí? Né? A pergunta é, ao invés de chegar no nível crítico emocional, você o quê? E sofreu um sequestro emocional, se resolve pela emoção. Quem aqui não tomou uma decisão e depois falou, puta, que merda, que decisão horrível? Porque você sofreu um sequestro emocional. Né? Por que tem muito problema no trânsito? Né? Eu lembro de uma cena até hoje muito marcante, eu estava com meu pai, nós morávamos no Acre, foi habilitar, e a gente estava voltando ao supermercado, e a gente estava, era o terceiro carro da fila do sinal, tinha um carro na frente e o primeiro carro. Né? Aí o sinal abriu, o primeiro carro não saiu. Aí o segundo cara falou assim, passa por cima. Então o primeiro cara falou, passa por cima. Aí o segundo carro desceu, saiu, sacou uma arma e matou o cara. Né? Por que ele matou o cara? Porque ele sofreu um total sequestro emocional. Talvez se ele pensasse ali um pouquinho, se segurasse, ele não fizesse isso. Mas simplesmente ele agiu no impulso. Né? E agir no impulso, você toma as piores decisões. Então às vezes o conselho está lá, né? Ontem eu estava fazendo uma sessão, exatamente esse cara, bate na porta, interfere, aí o cara se irrita, fica puto e perde o estudo no dia. Quando ele, se ele soubesse reorganizar isso, ele teria o quê? Muito mais consistência e solidez. Então a gente trabalha uma coisa muito importante com os nossos alunos, que é resiliência, que pressupõe aceitação, reorganização e ação. Quem é resiliente aceita o que aconteceu, se reorganiza e passa a agir. Entendo, briguei, ótimo. Preciso me reorganizar, me organizo e passo a agir. E aí ele consegue ter mais perenidade. E a gente trabalha esse pilar também, que é o neurocognitivo. Como é que o cérebro funciona para render mais e melhor? Ninguém se preocupa em como estudar mais e melhor. Como é que a principal ferramenta do nosso cérebro age, da nossa vida age. Então, às vezes, o cara não sabe, né? Por exemplo, que se ele não der intervalos durante o estudo, ele vai ter um esgotamento e não vai conseguir estudar mais tempo. Se ele estudar 6 horas com intervalos, ele termina tranquilo. Se ele estudar 6 horas seguidas, ele vai ter um esgotamento e não vai querer nem ver o estudo talvez no outro dia. Então tudo isso faz parte, porque é o seguinte, ó, quando você olhar para o concurseiro, lembre de um atleta de alto nível, um atleta olímpico. Tudo interfere no resultado. Então, um atleta olímpico tem o quê? Tem um treinador técnico dele, tem um psicólogo, tem um coach, tem toda uma estrutura por trás, trabalha base familiar. Por que, por exemplo, no Brasil, quando você leva os jogadores para fora, você leva a família toda para dar todo esse suporte para ele render em alto nível? Então, olhe para os concurseiros e veja um atleta de alto nível. E eles precisam do seu apoio. E como é que ele conquista o apoio de vocês e como é que vocês podem trabalhar isso com eles no dia a dia? Primeiro, é o que o Marcel falou, clareza em relação ao planejamento. Você fala assim, olha, eu vou estudar, são 5 horas por dia que eu tenho para estudar, tenho isso, isso e isso para fazer e funciona assim.
Beleza? Tudo bem? Ótimo. E aí você fala, o meu intervalo é esse, é tal hora e assim que funciona. Eu vou ter descanso no dia tal, e geralmente a gente recomenda que tenha um dia de descanso durante a semana, né, para ele fazer o que ele quiser. O meu era sábado, todo sábado eu descansava, saía, enfim, e é importante esse descanso. Mas a gente precisa jogar pratos limpos, né? Olha, a coisa funciona assim, é desse jeito, e a gente precisa se organizar. Tá tudo bem? Funciona para você? Às vezes você vai continuar agindo da forma que não é melhor, mas depois você se reorganiza. Comprometimento real, então você conquista o apoio da família quando ele se compromete verdadeiramente, e aí você vê que aquela coisa está girando, que o cara está aqui na cabine, que ele está em casa fazendo, né? E aí quando se compromete, fala, caramba, vou te apoiar, estou vendo que você está estudando, né? Vou levar um cafezinho para você, então a família, naturalmente você já vê o movimento mudando. Eu sempre digo para os meninos, não espere a mudança da família, mude você para a família mudar. Veja o que você pode modificar em você para que o movimento da família seja diferente do que atualmente é. Porque é assim que a gente consegue reorganizar as coisas. O foco não tem que estar no que eu não posso controlar, não. O foco tem que estar no que eu posso controlar verdadeiramente. Organização estratégica do horário, que é o que o Marcial falava. Sente e fale, todo dia eu vou almoçar com você. Ou senão, a gente sai no final de semana. Ou senão, nesse dia é o nosso dia de almoço, de jantar. Como o Marcial falou, vai ficar muito mais prazeroso e estrategicamente vai ser bem melhor. E paciência, em relação à falta de compreensão sobre o contexto do concurso público. Porque às vezes o seu familiar, por não estar ali, ele não entende o que está por trás daquilo. Às vezes a mãe fala, mas fulaninho passou. Mas não é tão fácil passar assim, não. Exige muita entrega, dedicação, porque se você fica como um atleta olímpico, e assim é. Porque se o concurseiro também não tiver paciência com a família, que às vezes não compreende, ele vai chegar no nível crítico emocional, vai estourar e não vai conseguir mais estudar. E é assim que a gente começa a mudar a percepção das coisas, através da nossa mudança, principalmente tendo paciência. E não é só vocês conquistarem e entenderem eles, é eles entenderem vocês também, e aí ser um jogo contínuo de apoio recíproco. Mas, só para a gente encerrar realmente, eu só peço que vocês não façam isso. Concurseiro é semelhante a uma atleta de ponto, por isso pense bem antes de dizer a seguinte frase: você não faz nada além de estudar. Como assim eu não faço nada além de estudar? Na verdade, eu faço muito estudando. Porque depois que eu passar, eu vou exercer o meu propósito com maestria da melhor forma possível. Eu sou um atleta de ponta, até a alimentação a gente fala para os meninos para ter cuidado, exercício físico, para ajudar na produção de endorfina e serotonina, uma série de coisas. Então a gente quer preparar num sentido de 360 graus, todos os aspectos da preparação, para que a partir daí a pessoa possa ter tranquilidade para estudar. Então nunca fale para o seu filho, para alguém, você só não faz nada, só está estudando. O estudo exige muita dedicação, muita entrega, muita vontade, e saiba o seguinte, eu sempre falo para eles, que o impossível é aquilo que a gente quer deixar para depois. Então, se você entende que é impossível, é porque você está querendo procrastinar, porque no dia que você disser que você vai fazer, que você vai passar, você faz, você muda, você transforma a sua realidade. E eu tenho certeza que a partir de hoje vocês vão ter um mindset diferente, uma visão diferente da estrutura da família de vocês, vocês vão ter uma realidade de vida distinta e vocês vão entender que nesse processo de preparação, quanto mais pessoas estiverem de mãos dadas, mais longe a gente vai. Sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. Muito obrigado.